Olá pessoal, tudo bem com vocês? TV Sepra no ar e neste episódio estou trazendo para vocês esses convidados mais que especiais. A professora Fabiana, o Gabriel e o Lucas. Gabriel e o Lucas são os nossos alunos do 8º ano e eles fizeram um projeto de pesquisa super legal e é sobre isso que nós vamos tratar hoje. No episódio anterior, comentei com vocês sobre a reformulação do Fundamental 2, de 6º a 9º ano, onde nós trouxemos a nossa nova Base Nacional Curricular Comum, a BNCC. E nessa reformulação, gente, nós criamos a disciplina de projetos temáticos, que tem por objetivo ampliar a autonomia das crianças com relação à pesquisa, com relação a estudar. E nesse sentido, essa disciplina veio justamente para somar, trazendo muitas novidades. Ela é uma disciplina transdisciplinar, na verdade, porque ela vai trabalhar com vários assuntos, e o intuito dela é que as crianças desenvolvam essa autonomia ao buscar temas do seu próprio interesse. E para falar um pouco mais de como está organizada e como as aulas estão sendo desenvolvidas, eu tenho aqui a nossa queridíssima e linda professora Fabiana. Tudo bom, Fabi? Tudo bem, e você? Tudo jóia! Seja bem-vinda então ao nosso TV Sepra. Fabi, conta pra gente como é que está sendo a sua experiência com essa disciplina. A Fabiana, gente, é uma das estrelas que compõe a nossa equipe, né? E é o primeiro ano dela aqui na escola. Então a Fabi, assim, ela caiu de paraquedas na disciplina e já na pandemia com as aulas remotas. Como é que você pensou, como é que você estruturou a disciplina, como que está sendo a organização, como é que nós chegamos a essa estrutura de projeto de pesquisa? Bom, boa tarde a todos, é um prazer enorme, tá, estar aqui com vocês, né, nesse novo projeto nosso da TV Sepra. E estar aqui com o nosso querido diretor e os nossos 2 alunos do 8º ano. Bom, como o professor disse aqui, eu caí de paraquedas, mas foi um ótimo tombo, se diga de passagem, né? Então nós trabalhamos a questão de temas assim bem atuais. Então, no primeiro momento da disciplina, antes do processo da pandemia, nós estávamos trabalhando vários assuntos da internet. Aquilo que a gente sabe que é problemático para as crianças. Então nós trabalhávamos o excesso da internet, o excesso da mídia, o excesso das redes sociais e depois trabalhamos por um bom tempo a questão do bullying na internet e não só na internet, que é um assunto importante, né? E que a gente sabe que tanto faz as crianças sofrerem. E aí depois que nós entramos no processo de pandemia, onde nós ficamos remoto, né? Aí eu trabalhei com eles diversos assuntos, diversos. Aí a gente trabalhou um pouco sobre a questão de desmatamento e agora, mais nesse momento, a gente estava trabalhando assuntos que são taxados como preconceito. Então a gente trabalhou obesidade, então a gente trabalhou preconceito racial, trabalhamos também preconceito de imigração, trabalhamos a questão de opção de gênero, trabalhamos também a questão de obesidade, não só nas crianças, como também os problemas que a obesidade traz para as crianças. E aí a gente conseguiu discutir bastante, né, com a turma do 8º ano, a gente conseguiu trabalhar essas questões do mito do corpo, da perfeição, né? Então foi um dos assuntos que a gente mais trabalhou até o momento. Agora nós já estamos em outros preparos de outros temas, porque nós temos aí quase 3 meses de luta ainda. Ô Fabi, deixa eu te perguntar, são as crianças que trazem esses temas? Alguns temas eles trazem e outros eu vou sinalizando e vou norteando eles. Como que é o formato das aulas? Tá, as aulas são 3 aulas seguidas, é uma quantidade grande de hora, mas graças a Deus a gente tem conseguido ficar todos remotamente, porque a gente sabe que tem opção de sair. Mas graças a Deus eles eles trabalham em grupo? Ficam em grupo e eles conseguem, super individual não, mas eles conseguem de uma forma muito madura formar um grupo entre eles,
não há briga, não houve discussão até o momento, a turma é super participativa, eles se dividem da forma que eles acham melhor, eu só peço um número, né, que seja em torno de 5 a 6, e aí a gente discute o tema, vai definir alguns temas em relação aos grupos, e aí geralmente eu dou assim para eles uns 20 minutos, eles se reencontram às vezes por alguma rede social, ou eles mesmos abrem link pelo Google Meet, e aí eles conversam entre eles, vão alinhando e eu vou lapidando aquele trabalho. Aí eles me apresentam em forma de PowerPoint, e aí eu chamo o diretor e a nossa coordenadora para assistir. Então sempre tem uma banca para a apresentação do trabalho deles. A ideia original era a apresentação para os pais também. Exatamente. Né? Mas por conta da pandemia... Antes desse momento pandêmico que nós estamos vivendo, iria acontecer, né, a apresentação para os familiares. Mas embora, quando é o dia da apresentação, eu abro e peço para que eles chamem os familiares, né, para quem quiser acompanhá-los, que fiquem todos à vontade. Mas é interessante porque não é uma disciplina que tem uma prova escrita, naquele modelo um pouco mais retrô, né? Então a gente trabalha mesmo a apresentação, a dinâmica em grupo, o desempenho em conjunto, né? Então a gente trabalha bem a questão da equipe, né? Então cada um tem o seu papel dentro do seu grupo. E aí eles apresentam para mim e para a banca, como eu já comentei. Então não é uma apresentação só para o professor. Então aí a gente tem a opinião da banca, e aí são 3 notas, e aí a gente, né, eu acabo dando a média no final de cada etapa. A gente recebe durante esse período, tem um outro detalhe também, porque assim, são 2 oitavos que nós temos, Sim. né? Que é o oitavo... Fênix e o Júpiter. O Fênix e o Júpiter. Vocês são da mesma sala ou não? Somos do Fênix. Vocês são do Fênix, né? Tá. Mas a ideia, na verdade, é misturar, porque como ela junta as turmas, misturam os alunos. E acontece essa mistura. E depois vai ser muitos grupos também, os grupos Sim. não são permanentes, né? Não, a gente vai trabalhando essa questão da equipe, Isso, né? porque uma das ideias que a gente tem, pessoal, de trabalhar esse projeto temático é de trabalhar uma das competências emocionais da Base Nacional Curricular Comum. E uma das competências socioemocionais é o trabalho em equipe. E eu vou falar uma coisa para vocês que é muito sério isso. Por incrível que pareça, tá? Às vezes a gente tem problemas de relacionamento na hora de montar os grupos. E às vezes eu recebo ligações de pais, entendeu? Pedindo ou para o filho fazer o trabalho sozinho, porque não acha justo o grupo, porque acontece questões de exclusão, questões de... Essas coisas são normais. As crianças de hoje, elas têm uma dificuldade muito grande de trabalhar em equipe, tá? E isso é justamente uma das habilidades que essa disciplina vem para trabalhar. Porque o trabalho em grupo, ele evoca o quê? As diferenças, empatia, tolerância. E às vezes você não tem muito preparo, muita ferramenta para lidar com isso, né? E a gente recebe às vezes reclamação de pais, né? Que não quer o filho trabalhando em grupo, tá? Só que isso é necessário. Quer dizer, é uma das questões hoje em qualquer empresa que você vai, na hora de você fazer qualquer teste de admissão, é capacidade de trabalhar em equipe e de lidar com situações de pressão. Hoje, o que menos importa numa admissão é o currículo de formação técnica, e sim o currículo de estrutura socioemocional. Por isso que a gente está desenvolvendo esse tipo de disciplina, tá? Que é uma disciplina que traz também a questão de eles buscarem as informações, né, Fabiana? Porque a criança hoje ela já tem acesso à informação, concorda? Você dá um Google e você tem tudo lá. Agora, o que fazer com isso? Exatamente, mas ressaltando o seguinte, eles fazem a pesquisa, mas a pesquisa ela é totalmente organizada. Sim. Existe um resumo, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Porque daí é a parte de você aprender a organizar. Exatamente. Então, assim, existe uma metodologia para a realização dos trabalhos, né? Então, eles estão aprendendo a lidar com o PowerPoint, que é uma ferramenta, né, da informática, mas eles trabalham com essa ferramenta dentro das normas da BNT. Então, é uma pesquisa muito bem feita e muito bem elaborada. Não são textos jogados, são textos organizados. É apresentado para mim 2, 3 vezes, em 2, 3 aulas, onde eu organizo os textos, os slides, para depois apresentar para a banca final, que é onde vai sair a nota da etapa deles. Então, de fato,
E também não é qualquer site, né? Eu exijo que seja pelo Google Acadêmico, onde eles chegam em artigos científicos sobre os pontos a serem estudados. Ok. Não é texto de qualquer site e não são também jogados no slide, são porque faz parte do conteúdo da disciplina, né? Lucas, fala pra gente como foi a sua experiência. Do trabalho? Do trabalho, da disciplina. Vamos falar um pouquinho da experiência de vocês na disciplina. Porque é a primeira vez que vocês estão tendo a disciplina esse ano, que a gente implantou a mudança. Eu sei que outras disciplinas, como socioemocional, oficina de linguagem, também você entra com 2 professores, junta as turmas, né? Esse novo modelo que a gente está trazendo, como é que está sendo para você isso? No começo eu achei bem diferente, sabe? Por causa que a gente não tinha juntar 2 salas para fazer o mesmo trabalho sobre questões diferentes, que a gente tinha, eu até estranhei, tipo, a liberdade para a gente pesquisar, usar as ferramentas de pesquisa e entre as outras coisas, como mexer no computador para aprender a usar o PowerPoint, por causa que eu não sabia mexer no PowerPoint. Você não sabia? Não. Tá. Eu aprendi na aula. Navega muito na internet, mas mexer em algumas ferramentas não. Bem isso. Bem isso. E aí, agora, estou me acostumando mais. A gente acabou começando a formar os grupos mais rápido, se organizando mais rápido. Então a gente acaba tendo uma independência para fazer esses tipos de coisas, sabe? E aí você tá gostando desse eu tô gostando bastante. Tá gostando bastante? Lucas, o que mudou para você nisso? Como que é trabalhar em grupo? Bom, É o Gabriel, desculpa. O Lucas é ele. Bom, o trabalho em grupo, como o Casale falou, de acordo com a BNCC e também com a nossa interação em sociedade, é muito importante. Por isso, é muito legal colocar na escola também um trabalho, uma matéria que seja em grupo. Além de nós temos que fazer as pesquisas no Google Acadêmico e toda a interação. Então é uma aula muito legal, muito mais dinâmica e muito importante para a nossa formação também. As outras disciplinas que a gente está indo no mesmo formato, assim, que é a da Maria do Carmo com a Ariane, que tem a da... Até inglês e espanhol deu uma mudada. O que você achou, na sua opinião? Eu acho muito legal trabalhar com tanto 2 professoras quanto disciplinas que caminham juntas, pois assim você associa uma coisa a outra e também é mais fácil na hora de responder as questões, na hora de pesquisar. A prova é uma só. É 2 professoras dando cada uma aula, mas a prova é uma só. Sim, dependendo da matéria, sim. Tá. E aí está legal. E trabalhar em grupo para você, Tá, como é que é, Gabriel? Trabalhar em grupo, pra mim, no começo eu não gostava tanto, porque eu sempre fui de fazer as coisas mais individuais, mais individualmente. Mas depois eu fui me adaptando, me acostumando, eu gostei bem mais de trabalhar em grupo. Porque você interage mais com as pessoas, tem uma pesquisa de mais conversa, então pra mim é mais legal. É mais legal? Tá. E qual foi o tema do trabalho de vocês? A gente estudou sobre a gordofobia, que é a discriminação que a sociedade tem contra pessoas obesas. Tá. E vocês que buscaram esse tema? A professora, ela passou os temas que poderiam passar. Que poderiam pesquisar. Poderiam pesquisar. Aí ela foi falando, tipo, até chegou na gordofobia. Daí a gente, assim, foi meio aleatório, sabe? Entendi. Ela dando, assim, a matéria. No começo eu não gostei muito disso daí, que eu queria pegar uma mais xenofobia, sabe? Que é o preconceito com estrangeiros, essas coisas. Mas aí eu comecei a gostar, por causa que eu não sabia também que eles tinham esse preconceito com pessoas obesas e tal. E como tem, né? E como é que conclusão que vocês chegaram? O que você pode falar de informação dessa pesquisa pra gente? A gordofobia, ela é bem... Eu descobri que ela é bem comum na vida da sociedade, assim, e o agressor pode muitas vezes querer machucar essa pessoa, tanto no físico quanto no mental, psicológico, emocional. Tá.
E que essa pessoa, eles tratam essa pessoa, que ela tem obesidade, como se ela tivesse uma doença. Se ela fosse suja, É. né? Se precisar ser tratada, pensa que ser gordo é quem precisa ter vergonha na cara. Tipo, eu não sabia mesmo que as pessoas tinham esse tipo de pensamento. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa pra mim. E você, Gabriel? Qual que é o seu entendimento? Como é que foi isso pra Bom, você? Eu já sabia que existia esse preconceito, porém, depois da nossa pesquisa, do trabalho, eu entendi bem mais coisas. Por exemplo, a divulgação da gordofobia, quer dizer, a divulgação dos indivíduos gordos como sendo doentes. Tá. E realmente a discriminação que essas pessoas sofrem só por causa delas serem gordas. Muitas vezes os julgamentos não vêm pelas pessoas por quem elas são, e sim porque elas são gordas. Acontece muita exclusão, muitas brincadeiras de mau gosto, e essa pessoa que sofre isso pode ficar realmente marcada no psicológico dela. Vocês acham que depois que vocês tiveram acesso a essas informações, eu quero que vocês me contem mais, tá? Quero que vocês explanem mais o tema aqui. Vocês perceberam se aqui na escola ou na sala de vocês isso chega a acontecer? Olha, eu acho que em alguns casos sim, por mais que para algumas pessoas passe despercebido, uma atitude pequena como pro agressor seria simplesmente uma brincadeira, mas para essa pessoa não foi uma brincadeira e pode ficar marcado para ela. Tá, então você acha que às vezes, como você falou, às vezes a pessoa está brincando, mas às vezes até por falta de conhecimento, ela está atacando a outra, achando que ela só está fazendo uma brincadeira. A outra pode interpretar de um jeito mais agressivo, né? A outra pessoa está atacando ela e não está percebendo. E aí causar um problema e vir a desenvolver uma doença mental, né? Vocês têm algum outro dado que vocês pesquisaram? Vocês pesquisaram a nível de Brasil, a nível de mundo? Como é que foi a pesquisa de vocês? Foi a nível de Brasil. De Brasil? Nós vimos no nosso desenvolvimento que, de acordo com uma pesquisa de 21 matérias de mídia impressa, de jornal, que ela tratava indivíduos gordos como doentes, de acordo com o padrão Software e Corpus foi feita essa pesquisa. Tá. E você acha que essa onda dos blogueirinhos, da galera do corpo padrãozinho, tudo musculoso, tudo malhado, essa onda fitness, você acha que isso daí vocês acham que isso contribui para essa discriminação ou não? É uma questão de olhar apenas? Eu acho que contribui por causa que as pessoas, muitas pessoas hoje em dia têm acesso à internet, então elas veem nesses novo TikTok, essas coisas, daí as pessoas postam um vídeo assim, com corpo padrão, aí elas veem uma pessoa obesa na rua, daí já começa a falar, aquela pessoa é diferente daquela, começa a fazer comparações Rotular, né? Começa a colocar rótulos nas pessoas. Então isso é isso que acontece com esses blogueiros. E eles não trazem, na verdade, uma consciência. Eles, na verdade, não estão vendendo saúde, eles estão vendendo um padrão corporal. É isso? Sim. Tá. Na idade de vocês, estando na escola, né, a partir dessa pesquisa, como é que vocês se sentem em relação a isso? Tá? Bom, eu, depois da pesquisa, olhando para a escola, percebi que a gente tem que ficar mais atento e começar a encarar isso não como uma brincadeira, mas sim como uma coisa realmente séria, que é o que ela é. Uma coisa que pode prejudicar a vida de uma pessoa, pode levar ela a ter algum tipo de... até uma depressão. Eu penso praticamente a mesma coisa que ele falou. É uma brincadeira boba que as crianças mesmo fazem brincadeiras com as outras, né?
Que a gente vê muito que uma criança pensa que é brincadeira, mas a outra começa a chorar por conta que essa zoou ela. Se ofende, começa a adoecer, né? A gente está falando da gordofobia. Eu sei que entre vocês, principalmente entre vocês meninos aqui na escola, né, o diretor da escola de vez em quando, ele dá uns berros porque tem umas brincadeiras bestas. Né? O diretor faz isso? Faz. Faz, né? Faz um pouquinho. Que a ideia é que não tenha, né? Ou é uma brincadeira de tapa, né? As brincadeirinhas que dá aqueles tapa aqui, não é? Que o pessoal fica, ou dá uns beliscão, uns cutucão. Pensando em todo esse contexto, o que mudou na visão de vocês, por exemplo, se nós estivéssemos em aula presencial na escola hoje, pensando pelo contexto masculino de vocês, porque os meninos se fecham nos grupinhos para brincar, principalmente na hora do intervalo. Vocês estão lembrando como é que funciona a hora do intervalo na escola, certo? Qual que é a perspectiva? O que muda no olhar de vocês agora, quando vocês olham essas rodas, essas brincadeiras bestas? Eu vou falar brincadeira besta porque, né? Sim. A gente tem que parar com essas brincadeiras bestas e começar com a inclusão. Eu falo isso por causa que quando a gente ficava no intervalo, a gente, tipo, querendo ou não, a gente acaba excluindo algumas pessoas, né? Mesmo que passe despercebido, tipo, falando, mas você não vai brincar, alguma coisa assim, coisa menor e tal. Então, tipo, eu vejo assim hoje em dia, começar a parar com isso, por causa que tipo, pode levar uma pessoa a ter uma doença mental, não é? Emocional. E magoa muitas pessoas, né? Exato. Isso. Então não é mimimi. Não é mimimi. Não. Também começo a pensar isso. Às vezes as pessoas falam assim, está muito difícil de viver no mundo hoje porque está tudo cheio de mimimi. Na verdade, eu acho que é assim, a gente começar a olhar para o outro, né? Ver o outro, né? Vocês lembram? Eu não sei se eu já cheguei a fazer na sala de vocês aquele exercício sistêmico do eu vejo você, você faz parte. Acho que não foi na sala de vocês, teve uma turma que eu fiz, né? Que às vezes o pessoal fica dando risada quando eu vou lá e falo, agora você fala, eu vejo você, você faz parte. A ideia é justamente essa, né? Incluir as pessoas das formas mais variadas possíveis, aceitando as suas diferenças, né? Porque cada um é o que é e tá tudo bem, tá tudo certo. É isso? Sim. E como o diretor Casale falou, isso vem muito por causa das mídias sociais, onde a gente só vê o, entre aspas, perfeito, o padrãozinho, que seria um modelo, quando na verdade não é. Você tem que viver do jeito que você acha melhor e as pessoas têm que te aceitar do jeito que você é. Muito bem. E ser obeso não é, na verdade, ser doente. É isso que vocês entenderam? Sim. É apenas assim, porque existe a obesidade que é a doença. Existe a obesidade que é doença? Vocês chegaram a... Sim, existe. Existe. Que afeta o coração, que traz uma série de problemas de saúde pelo excesso de peso. Existe isso. Existe. Tá. Mas também tem aquela que não é doença, que a pessoa ela é um pouco gordinha, mas ela tá com a sua saúde normal, ela não tem problema de A colesterol. pessoa também pode ter um tipo de ansiedade e querer acabar com essa ansiedade comendo. Tá. Aí diga-se de passagem que nessa pandemia, né, tá todo mundo mais, tá todo mundo mais chique, tá todo mundo descontando na comida, né? Todo mundo, né? Certo, né? Exato. Então tá, e vocês gostaram de fazer essa pesquisa? A gente gostou porque é uma pesquisa, como eu disse, dinâmica e muito legal de ser feita em grupo, trabalhado em grupo. Você começa a conversar mais com... Agora a gente está conversando praticamente por mensagem. Então agora a gente consegue conversar mais falando assim direto e dar mais risada, né, enquanto vai fazer o trabalho. Entendi. As aulas remotas, como é que elas estão para vocês? No começo é bem difícil, sabe? Como a gente teve as férias em abril, né? Por causa do frio, dá vontade de ficar coberto, lá deitado. Mas no começo é bem difícil para mim, sabe? Me acostumar a entrar na aula, o aplicativo e tal. Só que agora já virou um negócio assim pra mim, né? Eu vou lá, ligo, começo a tomar café, a hora que liga, eu coloco lá, daí já entro.
o professor. Então tá sendo bem assim, eu tô conseguindo me adaptar. Tá conseguindo se adaptar. E pra você, Gabriela? Pra mim também, no começo foi uma mudança drástica, né? E difícil, porque também não era qualquer um que sabia mexer e fazer, por exemplo, as atividades que deviam ser entregues em foto ou então em documento. Também tem a questão da rotina, que por mais que as aulas sejam no mesmo horário, é outro tipo de rotina. Você não vai na escola presencialmente, você não conversa com as outras pessoas antes de entrar na aula, não tem aquele intervalinho de esperar o professor. Aqueles que vocês saem da sala e fogem pelos corredores. E buscar os professores na sala dos professores. Tudo é uma mudança, né, meninos? É uma mudança, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Como o Gabriel falou, que muitas pessoas não conseguiam se adaptar de primeira, a professora de projeto temático, a Maria do Carmo, ela teve dificuldade no primeiro dia de aula. De linguagem. De linguagem. Ela não conseguiu entrar na primeira aula. Aí a gente colocava assim no mural, o professor, né, pelo link que você passou, e ela não conseguia entrar. Entendi. Então, todo mundo tentando lidar com a tecnologia, né? É engraçado porque todo mundo é bom para navegar na internet, né? Mas para mexer com outros aplicativos a gente apanha, né? É que eu nunca tinha ouvido falar do Meet, né? Até a chegada. A professora falou do Zoom pra gente. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Pra mim era Discord, Skype e pronto. O Meet foi uma novidade pra você. Agora tá normal. Agora tá normal. Porque na verdade são todas as ferramentas do Google, né? E aqui na escola, vocês sabem que agora nós somos uma escola com selo Google for Education. Porque a gente usa todos os aplicativos do Google. Tá? Então assim, os aplicativos completos. Esses aplicativos, todo mundo que tem um Gmail tem acesso a eles de forma gratuita, então eles são ilimitados o uso dele. O nosso caso não, porque no nosso caso a plataforma é paga, então o Google nos cede o acesso total, ilimitado para isso. Exatamente. Entendeu? Meninos, querem deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores? Deixa o like no vídeo, se inscreva, ativa o sininho. É isso aí! Chama esse povo para participar do TV Sepra, né, Lucas? Bom, como disse o Lucas, gente, então deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, chama os seus amigos. E eu gostaria de agradecer a presença do Lucas, a presença do Gabriel, que vieram aqui na escola, para a gente gravar esse episódio, falar um pouquinho da rotina, porque a ideia da nossa televisão, do nosso programa, é mostrar tudo que acontece na nossa escola, gente. Aquilo que eu já falei para vocês, se não me engano, no nosso primeiro episódio, né? O quão rica é a estrutura pedagógica da nossa escola. E ela é tão rica, acontece tanta coisa aqui, né, meninos? Que eu acho que é só gravando mesmo na televisão a gente dá conta de mostrar as coisas que tem. Entendeu? Então, não deixem de assistir os nossos episódios, de acompanhar. A nossa ideia é toda quarta-feira a gente colocar meio-dia aí. O Gabriel que está do outro lado aqui gravando, né, Gabriel? Tentar colocar. Semana passada a gente deu uma atrasada, mas a gente está voltando à normalização agora. E é isso aí, turma. Quero deixar aqui minha gratidão. O Lucas, o Gabriel, a prof. Obrigada. Entendeu? Que está fazendo um trabalho fantástico com essas crianças. E a ideia é realmente motivá-los, dar a eles a autonomia que eles precisam. Eles sabem que aqui na escola eles têm essa liberdade, entendeu? Porque eles fazem, inclusive, baixo assinado, né? Para poder requerer as coisas e vão bater boca comigo na minha sala. Tá certo, né, Lucas? Porque isso aqui é uma escola de diversidade étnica, de pensamento, intelectual, e os temas, por mais polêmicos que eles sejam, é na escola que se debate. Exato. Tá? Aqui é o lugar para a gente falar de tudo, de religião, de política, de sexualidade, de racismo, do que for, tá? Do que for, certo? Porque assim se prepara a próxima geração de cidadãos
que vão dar continuidade na administração do nosso planeta. Exatamente. E que tenham um olhar crítico sobre isso, né? E um olhar mais inclusivo, menos intolerante, pautado no amor, pautado em receber as pessoas e aceitar do jeito que elas são. Exatamente. Né? Entendam as diferenças. Sim, entendendo as diferenças. Certo, turma? Grande beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.